Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou falar tudo sobre a chegada do Inter em Belo Horizonte para a partida contra o Cruzeiro, partida fundamental no Campeonato Brasileiro, em que mais um jogador titular pode ficar de fora e nem viajou com a delegação para Minas Gerais. A gente vai trazer tudo sobre essa partida e também o time que trabalhou no CT Parque Gigante com portões fechados neste sábado. A gente vai ter que falar, é verdade, sobre Copa Libertadores, em que o time que eliminou o Internacional acabou campeão e isso mostrou muita coisa pro Inter. Mas o Colorado tá pegando mais de 40 milhões junto à Conmebol e eu vou te explicar essa história. A gente vai falar também sobre a definição do futuro de Pedro Henrique. O atacante definiu se fica ou não fica no Inter para a próxima temporada e uma grande notícia no quadro social do clube. Eu tô te contando todos esses detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Quem foi lá e apostou no Fluminense campeão, se deu bem. Quem apostou em empate ou Fluminense, chance dupla no tempo normal, ou só no empate do Fluminense contra o Boca, também se deu bem. Dava pra ganhar de muitas formas, jogando no gol do Cano, eu falei sobre isso no vídeo da tarde aqui no canal, e dava pra aproveitar e ganhar uma graninha lá em KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveitando o código DIAS, tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito e aproveita pra brincar amanhã em Cruzeiro e Inter lá em Belo Horizonte e, claro, garantir uns pila nesse final de semana, tá certo? Bom, pessoal, no momento que eu tô gravando e soltando esse vídeo, o Inter já chegou em Belo Horizonte, mas ainda não chegou na sua concentração. Então ainda não se confirmou a lista de relacionados para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. O Inter que finalizou a preparação hoje no final da tarde, quase à noite já, e viajou o voo fretado que o Inter tem na sua parceria com a Sideral, mais ou menos 2h30 até Belo Horizonte. Amanhã entra em campo 4 horas da tarde no Mineirão contra a equipe do Cruzeiro. O Mineirão vai estar completamente lotado para essa partida, todos os ingressos já esgotados lá no Cruzeiro. O Inter vai reencontrar alguns velhos conhecidos. O lateral direito é o William, que passou pelo Internacional. O técnico é o Zé Ricardo, já foi treinador do Internacional lá naquele fim melancólico de temporada em 2019. Então é um jogo de velhos conhecidos. Inter e Cruzeiro, Cruzeiro e Inter, 4 horas da tarde amanhã no Mineirão. Bom, o Internacional tem que ficar muito atento porque vai ter alguns adversários diretos que também vão entrar em campo amanhã nessa rodada de Campeonato Brasileiro. É importante destacar que o Inter nesse momento é 13º colocado com 39 pontos. Se vencer, pode ir no máximo a 40, 41, 42 pontos. E aí vai passar Corinthians e Cuiabá, torcendo que esses no máximo empatem nos seus jogos. E sim, pode passar o São Paulo por gols marcados, tá? Nesse momento, deixa eu até olhar aqui quantos gols marcados tem o São Paulo. O São Paulo tem 11 gols marcados e o Inter tem 12. O Inter já tem mais do que o São Paulo. E aí teria que torcer pro São Paulo não ganhar. O São Paulo não joga amanhã, só joga quarta-feira pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu o Cruzeiro no último jogo. O São Paulo não joga amanhã, joga contra o Bragantino em casa. O Bragantino que tá brigando lá em cima, tá fazendo um belo trabalho, o Pedro Caixin. Então, o Inter ganhando amanhã do Cruzeiro pode passar, inclusive, o São Paulo e dormir aí o Campeonato Brasileiro na 10ª colocação, bem no meio da tabela. O Fortaleza não teria como passar pelo número de vitórias, tá certo? O Inter empataria em número de vitórias com o São Paulo e teria, pelos critérios de desempate, uma certa vantagem. Bom, falando sobre o time, e é isso que eu quero falar. Existe a possibilidade de mais um jogador hoje titular ficar de fora da partida contra o Cruzeiro. Eu tô falando do lateral esquerdo, zagueiro de origem, lateral esquerdo, Nico Hernandes. Ele teve um desconforto no joelho direito lá no jogo do meio de semana, no empate em 1-1 no Beira-Rio contra o América, passou por reavaliação na quinta. No treino de sexta ontem eu trouxe aqui pra vocês, e eu tava no CT Parque Gigante, que o Inter informou que ele tinha um desconforto, seria reavaliado hoje. Informação do Lucas Fontes e do Jairo Vink, do canal do Baldaço, é de que ele não está com a delegação que está chegando neste momento lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sendo assim, Dalbert, já que o René tá no departamento médico, o Nico Hernandes com esse desconforto no joelho, o Dalbert é o único lateral que tem. O Taualara tá com a seleção brasileira que está disputando o Pan-Americano, então só tem o Dalbert à disposição pro técnico Eduardo Cudê, ele que teve aquele jogo desastroso contra o Curitiba, entrou mal contra o América também, não tem o que fazer. Vai ter que ser o titular, o Dalbert, caso se confirme que o Nico Hernandes não está com a delegação, nem imagens no site do Inter, redes sociais do Inter não fez questão de divulgar nada
que dê qualquer tipo de indício da relação para esse jogo contra o Cruzeiro. Lembrando que Vitão, Johnny e Maurício retornam de suspensão. O time deve ser Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert na lateral esquerda, o Nico Hernandes. Depende se o Nico viajou mesmo com a delegação, a gente vai ter a confirmação logo mais. Johnny, o primeiro volante, Arangues, Maurício e Wanderson. A dupla de ataque, Alan Patrick e Ener Valencia. O único desfalque de time titular mesmo é o René, do time ideal do Internacional até aqui nessa temporada com o Eduardo Cudê. Bom, nesse sábado todo mundo acompanhou também a final da Libertadores, eu assisti o jogo completo, foi uma baita final entre Boca e Fluminense e que muitas coisas ficaram evidentes. O Inter foi melhor que o Fluminense nos 2 jogos das semifinais, poderia ter sido finalista e, cara, poderia ter sido tricampeão da América. O Boca é um time bem frágil do Jorge Almiron, não apresentou nada demais, em determinado momento cresceu porque o Fluminense baixou as suas linhas, enfim. E aí fica aquele sentimento de frustração, porque se tivesse segurado 10 minutos, o Inter estaria numa final e com muitas possibilidades de ter sido aí tricampeão da América, mas o Fluminense acabou campeão. Mas tem uma boa notícia ainda pensando em Libertadores, tá? Eu quero trazer aqui valores de premiação que o Inter está recebendo da Conmebol. O Inter está pegando mais de 40 milhões de reais só de premiação pela ótima campanha. O Inter acabou, por mais que não tenha chegado na final, poderia ter sido campeão, todas essas condições que eu apontei aqui para vocês, mas ainda assim a campanha é boa. O Inter foi semifinalista da Copa Libertadores da América. O Inter recebeu em premiação exatos 46 milhões de reais só de premiação. E o Inter foi recebendo conforme foram passando as fases. Vamos lá. O Inter recebeu só por chegar e estar na fase de grupos da Copa Libertadores 3 milhões de dólares. Mais ou menos 15 milhões de reais. E ainda tem esse ano a novidade da Conmebol, que é o mérito esportivo. Cada vitória dentro da fase de grupos, o time ganhava 300 mil dólares. O Inter ganhou, isso dá mais ou menos 1,5 milhão de reais. O Inter ganhou 3 jogos na fase de grupos, então ganhou 900 mil dólares. São 3 vitórias. Ou seja, pegou 3 milhões e 900 mil dólares. 3 milhões por ter chegado à fase de grupos, 900 mil por 3 vitórias. Isso dá mais ou menos 19 milhões e meio de reais. O Inter ter avançado para as oitavas, ganhou 1 milhão 250 mil dólares, 6 milhões e 300 mil reais. Por avançar para as quartas, ganhou 1 milhão e 700 mil dólares, 8 milhões e 600 mil reais. E por chegar às semifinais, 2 milhões e 300 mil dólares, 11 milhões e 600 mil reais. Somando tudo, o Inter recebeu 46 milhões de reais. O Inter já recebeu esse valor, pelo que eu conversei com algumas pessoas importantes do clube, da direção, me relataram que esse valor é pago pela Conmebol sempre, conforme o clube vai avançando de fase, a Conmebol já deposita esse valor. O Inter não acabou na final, não acabou campeão, que seria muito mais importante, renderia muito mais dinheiro, muito mais coisa pro Inter, mas ainda assim pegou uma ótima premiação, tá certo? Bom, assunto importante também, informação do meu parceiro Lucas Colar do Voz do Gigante, que a gente confirmou, de que Pedro Henrique, atacante do Inter, confirmou basicamente já no bastidor o seu futuro. O Pedro Henrique não deve jogar no Corinthians. Surgiu a informação lá em São Paulo de que o Mano Menezes, ex-técnico do Inter, trabalhou com o Pedro Henrique aqui. O Pedro Henrique foi artilheiro como centroavante do Campeonato Gaúcho no primeiro semestre com o Mano, apesar do Inter ter caído para o Caxias nos pênaltis no Beira-Rio nas semifinais da competição. Ainda assim, o Pedro Henrique conseguiu se destacar e o Mano teria pedido ele no Corinthians. Bom, primeiro que não me confirmaram essa informação via Inter. O que eu tenho de confirmação é que o São Paulo, sim, quer o Pedro Henrique para a próxima temporada. Mais uma vez, já tinha tentado na última janela de transferências. Mas o Pedro Henrique já deixou claro para o Inter que não sai nesse momento, não tem interesse de deixar o clube. Mas o que eu sei é que, se pintar uma proposta considerada irrecusável, pode ser que o Pedro Henrique deixe o Inter. Ele tem contrato com o Colorado, renovou há um tempo atrás, até dezembro de 25. Hoje não tem nem possibilidade de ser titular no time do técnico Eduardo Cudê. Tá bem distante disso, na verdade, o Pedro Henrique. E assim, só sai se alguém fizer uma proposta que cubra o que ele recebe no Inter, que é um salário bem bom. Não vou falar o valor, mas assim, não é dos principais salários como Alan Patrick, Ener Valencia e Arangues, mas é um bom salário que recebe o Pedro Henrique, ainda mais para um reserva hoje. O São Paulo está interessado, quem sabe possa fazer mais uma vez uma investida na próxima janela de transferências. É bem possível que faça isso, até porque vai perder um jogador de lado de campo e velocidade, que é o David, que inclusive pertence ao Internacional, mas o Pedro Henrique não tem esse desejo de deixar o Inter, pelo menos neste momento.
E pra gente fechar, pessoal, quero falar sobre uma informação bem importante, que é um recorde que o Inter bateu agora. A gente tá aí no dia 4 de novembro, então faz pouco tempo, foi agora no final do mês de outubro que a gente teve essa confirmação, que o mês de outubro registrou o melhor fechamento de mês no quadro social da história do Internacional. São praticamente 130 mil sócios ativos, 129 e uns quebrados, quase 130 mil sócios que o Inter tem no seu quadro social. Isso superou o número de setembro de 2019, que era lá a época da final da Copa do Brasil. A receita com os sócios se aproxima de mais ou menos 8 milhões de reais por mês, e a inadimplência, que é aquele cara que é sócio, mas não tá pagando e ainda é sócio, tá caindo. Já tá abaixo de 16%, era um número que o Inter tinha como preocupação, porque era um número bem alto, mas os inadimplentes também já estão, esses números caindo. Claro, o Inter fez uma ótima campanha na Libertadores, mas a gente tá falando de um jogo que o Inter foi eliminado lá no dia 4 de outubro. Teve ainda todo o mês de outubro que o Inter recebeu associações, tanto que o presidente revelou numa entrevista depois do Grenal que no dia seguinte da eliminação contra o Fluminense, a eliminação foi dia 4 de outubro numa quarta, na quinta, 500 novos sócios chegaram ao Internacional. Então é um movimento bem legal também do torcedor, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.